noite. Vou chegar um pouquinho para cá. Foi super legal essa abertura que o Francis faz, porque ele já começa dando sentido um pouco à proposta de hoje, de reflexão de hoje. Quando o Francis fala, né, dessa passagem nossa, nesse lugar de aperfeiçoamento, onde a nossa condição interna, né, precisa ser sempre cuidada, precisa ser sempre conduzida, ele já começa a chamar para aquilo que hoje será o tema do nosso bate-papo, da nossa reflexão. Quando Francis fala que há quem diga que nós somos aquilo que pensamos, é baseado, né, em algo nesse sentido que eu proponho que hoje a gente converse um pouquinho sobre as ilusões. O Espiritismo nos convida sempre a esse olhar, a essa volta a nós mesmos, a esse encontro tão importante que é o encontro que nós precisamos buscar, que é o encontro com aquilo que sentimos, com aquilo que é nossa essência, com aquilo que conduz e sustenta os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E esse mundo todo interno, esse mundo psíquico, ele é um mundo muito impactado por ilusões. Ilusões essas que nós não temos como dizer se são totalmente maléficas ou benéficas, mas são ilusões. E é muito importante que pensemos nela. Qual o papel da ilusão nas nossas vidas? É bom? Talvez. É uma fuga? Talvez também. É uma necessidade? Ela é sadia? Ela é perigosa? São muitas opiniões, até porque a ilusão, ela tem um espaço muito peculiar. Ela faz o seu sentido de acordo com o movimento que nós também fazemos em direção a ela. A ilusão, ela se apresenta numa linha muito tênue entre o ser boa e o ser prejudicial à nossa vida. Uma linha tão tênue que é muito difícil, muitas vezes, que a gente perceba e identifique. Mas qualquer tombo, qualquer caída para um lado ou para o outro, nos coloca numa condição de distanciamento daquilo que seria o ideal, distanciamento das verdades maiores que precisamos manter sempre nas nossas vidas. O homem vive, o homem em si, de uma maneira geral, nós vivemos embrenhado em ilusões várias, de toda intensidade, de toda espécie. Iludidos nós somos a respeito do amor, iludidos nós somos a respeito da felicidade, iludidos nós somos a respeito da vida e de nós mesmos, por incrível que pareça. Quando as ilusões nos fazem mais doces, nós temos ganhos. Quando elas nos fazem insatisfeitos, seres desordenados em busca de algo inalcançável, ela nos coloca num prejuízo muito grande, porque nos coloca numa sensação de desalinho, de desarmonia com essa energia maior que dá sentido à vida e que nem sempre é clara, né? Aliás, na maioria das vezes é obscura, é velada. O sentido da nossa existência, o que nós conseguimos ver, captar, absorver, é algo muito... é aquilo que é estritamente evidenciado, é aquilo que nós conseguimos ver aos olhos da matéria, desse entendimento ainda superficial que nós temos de toda essa complexidade. Então, a ilusão, ela nos coloca... eu prefiro pensar e dizer e refletir que a ilusão, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas. Quando o homem vem
né, criado à imagem e semelhança de Deus, numa condição de imperfeição. E nessa proposta de busca desse aprimoramento moral, desse aprimoramento ético, muitas vezes se vê necessitado de um olhar atravessado e determinado pela ilusão. A vida não é tão dura e nem precisa ser. A vida, com todos os desafios que traz, nos pede um olhar de encantamento, um olhar de algo que a princípio possa parecer uma ilusão, mas que, devidamente cuidado e elaborado, nos conduz a uma realidade, não a uma fantasia. O problema é quando nós criamos um mundo paralelo, cheio de conceitos, cheios de preconceitos, cheios de coisas já estabelecidas, e nós vamos nos agarrando nessas condições, agarrando nesses conhecimentos que nem sabemos de onde, e nos tornamos seres iludidos e não pensantes. Quando a gente entende, uma das ilusões que mais nos coloca numa situação delicada e desafiadora é a ilusão sobre a felicidade. Né? Sem dúvida nenhuma, a ilusão que mais nos compromete a respeito de nós mesmos. Mas a ilusão sobre a felicidade também nos coloca numa condição de insatisfação muito prejudicial à evolução espiritual, muito prejudicial à nossa jornada terrena, muito prejudicial às nossas relações. Quando nós entendemos a felicidade como algo pleno, constante, duradouro, nós estamos criando uma ilusão que nos distancia dessa possibilidade, porque nós não estamos nessa condição evolutiva desse sentimento tão constante, tão presente, tão conquistado moralmente, porque a felicidade é uma conquista moral, e nós estamos nesse processo, numa caminhada, num processo de aquisição e aprimoramento, mas não ainda num estágio final onde pudéssemos ser beneficiados com um entendimento, não com uma felicidade que venha como um brinde por sermos bons. Né? Então, esse entendimento da felicidade, ele também é atravessado e ele transita nessa linha tênue. Aqueles que entendem a felicidade como... A felicidade precisamos ter a ilusão da felicidade. Uma ilusão não no sentido caótico ou mentiroso, mas a ilusão no sentido de algo que ainda não temos, mas que desejamos ter. Nós precisamos acreditar que é possível alcançar uma condição de satisfação mais plena, mesmo que essa não seja a nossa condição agora. Outro ponto que a gente pensa o quanto as ilusões são prejudiciais, a doutrina espírita nos diz que nós viemos para grandes encontros de ajustes, encontros de alinhamento, de reparação e de amor também, mas muitos ajustes de reparação e de cuidado. E quando nós nos estabelecemos pela vida, acreditando que nela nós vamos encontrar, de acordo com mitos, né, de acordo com crenças, com filosofia, com um pensamento filosófico, romântico, da outra metade da laranja, daquele ser incompleto que a sua metade está perdida pelo mundo, nós nos colocamos na vida numa ordem muito narcísica. E esse pensamento dificulta muito os nossos encontros. Vivemos iludidos demais a respeito do outro, dos encontros que temos. Buscamos no outro, se buscamos no outro a metade de nós mesmos, nós não estamos buscando o outro. E dentro de uma doutrina que nos diz que o encontro com esse outro, com o qual nós já tivemos alguma história e algum comprometimento, algum laço, seja ele de qualquer ordem afetiva que seja,
né? É preciso que nós passemos a reconhecer nessa jornada terrena o outro como um outro. Quando nós buscamos encontrar nas pessoas à nossa volta, sejam filhos, irmãos, esposo, esposa, mãe, pai, nessas relações mais próximas, quando nós buscamos encontrar a outra metade daquilo que somos, nós vamos estar num processo de negação tão constante, num processo de desmerecimento daquilo que o outro é, daquilo que o outro traz como individualidade, como singularidade, e isso não nos ajuda. E é muito comum que a gente encontre pessoas que, em momentos de angústia, se digam sozinhas, se dizem sozinhas, se veem não tendo afinidade com ninguém, distanciadas de todo mundo, sem elo, sem aquilo que liga verdadeiramente, a não ser esse convívio social mais superficial. Mas aí, nesse momento, precisamos pensar, né, qual é a ilusão a respeito do outro? Que ilusão nós temos a respeito da vida e desses encontros? Por quanto tempo eu vou caminhar esperando encontrar só aquilo que eu sou? Porque aquilo que eu sou, iludidamente, nós acreditamos que damos conta, mas também não damos. Porque a última pergunta que alguém sabe responder prontamente é: o que você consegue me dizer sobre você? A pergunta mais difícil que as pessoas têm para responder é: o que você sabe sobre você? O que você consegue me dizer sobre você? E aí pronto, entra quase que num buraco negro e as pessoas não conseguem dizer: poxa, não paro para pensar. Então, iludidamente, nós acreditamos que buscar na vida encontros com outras pessoas que nos representem seja para nós a grande solução e a grande possibilidade de ser feliz. Mas não é. Não é. Viver com o outro é tão desafiador quanto viver conosco. Descobrir o outro é tão desafiador quanto descobrir a nós mesmos. Lidar com esse outro é perdoar esse outro. É tão complexo quanto perdoar a nós mesmos, quanto entender a nós mesmos. Todo esse processo de ilusão, ele está muito ligado a uma questão de amadurecimento. E a evolução, quando pensamos em evolução, dentro dessa doutrina que tem como um pilar tão forte a questão da evolução, do processo evolutivo, o qual todos nós estamos, nós não podemos pensar nessa ilusão como uma coisa só poética, porque ela atravessa e determina a nossa condição existencial. E se está determinando e atravessando a nossa condição existencial, está determinando também o nosso processo. Está determinando o nosso processo de passagem, de aquisição de valores. A ilusão está presente. Amadurecer faz parte da ordem. Quando a gente busca o sentido da palavra amadurecer, lá no dicionário, o dicionário diz que amadurecer é passar de uma condição a outra. É deixar uma condição para assumir outra. E acho que esse conceito nos basta aqui. Amadurecer é deixar uma condição e passar a outra. Como precisamos fazer isso? Porque amadurecer nada tem a ver com a idade cronológica. Nada. Nada, nada, nada. Amadurecer é um processo completamente subjetivo, interno, psíquico, porque é uma decisão de uma ordem psíquica. Nós não decidimos amadurecer e da boca para fora. Nós construímos o processo do amadurecer na medida em que nos dispomos a refletir, a questionar aquilo que sentimos, aquilo que fazemos, como lidamos, como nos comportamos. Temos muita dificuldade em amadurecer. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo em assumir responsabilidade, pagar conta, trabalhar e dar conta do horário. Não é isso. Quando eu digo que nós temos muita dificuldade de amadurecer,
no sentido de que temos dificuldade de deixar algo e passar para o outro. Nós temos dificuldade de deixar a juventude e passar para a vida adulta. Nós temos dificuldade de deixar uma condição familiar, de uma composição familiar, de repente num desencarne, e assumir uma outra configuração familiar sem um membro, seja ele um marido, uma esposa, um filho, ou uma mãe, ou um pai. Nós temos dificuldade de deixar relações amorosas e seguir adiante. Nós temos dificuldade de deixar os nossos filhos chegarem na idade adulta. Então, são muitas as dificuldades de amadurecimento que nós temos. Esse processo, ele não é tão natural. A gente vai indo meio que empurrado pela vida. E nesse empurro, né, nesse movimento, nós vamos fazendo o que a vida impõe, abrindo mão de uma outra condição muito necessária, que é de ser pensante. Como é importante, como é triste entender que a felicidade está na juventude. Como eu posso chegar na terceira idade ou na fase adulta se eu acredito que a única possibilidade de ser feliz é enquanto jovem? Como eu posso acreditar que a felicidade está só num filho perfeito? A partir do momento que ele não chega dessa forma ou não permanece assim, nós acreditamos infelizes, nos vemos infelizes. Como achar que a nossa condição imatura nos prende a vários lugares, e cada um de nós que se sentir hoje, ao refletir sobre a sua condição de ser feliz ou não, cada um de nós que se sentir duvidoso sobre a felicidade, é preciso que a gente pare para pensar em qual ponto nós estamos amarrados. Aonde eu acreditei que a felicidade pudesse ficar parada? Porque a felicidade, ela não está numa fase, ela não está num lugar, numa condição. A felicidade, ela é uma condição psíquica, ela é quase, e vai ser um dia, uma decisão. Porque ela não pode estar vinculada, se nós estamos numa doutrina que nós acreditamos que a vida vem trazendo todos os desafios para que a gente dê conta deles, nós não podemos acreditar que a felicidade está num mundo perfeito, porque senão esse Deus que nós acreditamos seria quase um perverso. Não tem como. A felicidade não está, Deus é amor. E a felicidade é que nós não aprendemos o conceito, ainda somos iludidos a respeito do que é. Ainda não amadurecemos para arcar com o caminhar da vida, que é natural e não nos pergunta se nós estamos prontos ou não. A vida tem um movimento próprio e vai indo. As horas do dia, os anos, e tudo vai acontecendo. Cabe a nós decidir se nós vamos ficar desesperados, amarrados em algum tronco, ou se nós vamos acreditar em Deus e fluir pela vida. Andar, acreditando em outros desafios, sim, mas andar. Essa renúncia a uma condição anterior, a gente encontra uma mensagem linda dela no Evangelho, quando o Evangelho nos diz assim: é preciso morrer o homem velho para que o novo nasça. Talvez isso não esteja dizendo só do processo da reencarnação, mas uma leitura disso mais profunda, mais sensível, pode nos levar a essa reflexão também. Qual homem em nós precisa morrer para que a nossa caminhada seja mais jovem? O que em nós precisa morrer a cada dia? Quando nós chegamos na vida, nós construímos, né, a partir de toda a experiência vivida, desde a gravidez, porque Freud, já falei até para vocês aqui numa outra
num outro encontro, mas Freud diz uma coisa muito importante, que ele diz que a essência antecede a existência. E quando ele fala disso, ele não está falando de reencarnação, de um espírito, de uma vida espiritual, porque Freud era um ateu. Mas ele estava dizendo que um bebê, quando ele chega a uma família, ele tem uma história imensa montada. Os pais já pensaram em várias coisas sobre ele. Os pais já pensaram no nome, com quem que eles querem que pareça, se é saudável, né? Com certeza, sempre as pessoas querem. Já pensam que time de futebol vai torcer. Quando nasce, começa logo uma série de comparações. Parece com fulano, parece com Beltrano. Quando esse bebê vai crescendo, começa a chorar, logo aparecem as frases ditas, essa essência sendo construída a partir do outro, naqueles comentários assim, nossa, é genioso, igual não sei quem da família. Às vezes o bebê tem 8 meses, como que ele é genioso? Não tem cabimento, mas tem. Nossa, mas é temperamental. Olha, quando eu ponho no berço que não quer ficar no berço, já chora até, mas o avô é assim, ou o pai é assim, não tem condições. Então nós vamos criando uma série sem perceber, porque é natural, é um movimento de amor, a gente começar a identificar aquela criança com todas as pessoas da família. Essa semana eu encontrei com um amigo que está com um bebê, e esse amigo é vegano. Vegano é quem não come, só come folha. E aí o bebê dele tem 4 meses e meio. Aí falou, oi, o bebê, tudo bem? Nossa, mas assim, ó, é purinha a família do meu pai, carnívoro. Eu falei, como carnívoro? Ele nem saiu do peito, ele nem chegou na papinha. Nossa, mas assim, já deu para ver. É purinha a família do meu pai. Vai ser um carnívoro. Caramba! Né? Ele nem saiu do peito. E já estão programando para ele uma condição de ser carnívoro. E aí acontece que a criança, enquanto criança, responde a tudo que se espera dela. A criança responde a tudo que se diz sobre ela. É muito perigoso, é um alerta aos adultos que convivem com criança, isso. É muito perigoso o que se diz sobre a criança, porque é muito importante. A criança vai responder daquele lugar. Se você diz dessa criança, esse menino é impossível, ele vai ficar cada vez mais impossível. Se você diz, esse menino, nossa, por onde ele passa, ele derruba, ele é um desastrado, ele vai derrubar muito mais coisa. Se você diz entre os filhos, esse estuda facinho, esse aqui é mais inteligente, essa tem mais dificuldade, isso vai permanecer. Então, isso determina muito a nossa condição de vida futura. Nós nos tornamos sujeitos a partir de todas essas experiências, de tudo que vamos lutando para tentar ser, enquanto defender a nossa singularidade no meio desse tanto de coisa que dizem sobre nós. Porque nós somos muito mais o que dizem sobre nós do que aquilo que nós realmente podemos ser representados como essência. Nós respondemos muito desse lugar e vamos criando papéis, vamos criando respostas à vida. Quando a gente fala de renúncia, dessa ilusão, esse processo de renunciar, de transformar, inclui isso. Essa avaliação do que eu sou enquanto essência e do que eu sou enquanto uma representação daquilo que dizem sobre mim. Porque, às vezes, eu nem sou tão distraída quanto as pessoas falam que eu sou, mas eu me descomprometo com a atenção, já que todos me acolhem como distraída. E aí, isso chega a várias esferas. Enquanto nós estamos falando de coisas mais simples, não há problema. Mas quando nós falamos de que essas ilusões
chegam a lugares muito grandes que determinam nossa personalidade, nossa relação com o mundo, é preciso parar para pensar. Porque muito nós temos que renunciar dessas construções a partir do nada, a partir do senso comum, a partir daquilo que as pessoas dizem sem, às vezes até brincando. Quando nós falamos em renúncia, em amadurecer, em transformar, nós somos convidados a pensar sobre isso. O que eu preciso renunciar? Do que eu tenho medo de renunciar? Clarice Lispector fala, ela tem uma frase muito bonita, que ela diz: até os defeitos nós precisamos ter cuidado para cortar, porque nós não sabemos em qual deles o nosso edifício interior está sustentado. Nós precisamos pensar com muito cuidado, nós precisamos pensar com muito amor pela nossa história, com muito respeito por aquilo que nós conseguimos ser até hoje. Porque o que nós somos, mesmo com as nossas maldades, nós não somos totalmente por opção, nós somos porque talvez tenha sido aquilo que a gente desse conta. Mas nós podemos mudar. Nós adquirimos posturas nesse processo de constituição subjetiva do sujeito no decorrer da vida. Nós construímos várias posturas. Nós construímos a postura do agressor, então é aquela pessoa agressiva, ela é nervosa. E aí ela está totalmente elaborada a partir dessa agressividade. Todos respeitam ela por ela ser agressiva, todos temem, e as pessoas muitas vezes têm medo de renunciar àquela condição, mesmo sabendo que aquela condição que foi criada nem lhe faz bem. Quanto nós temos na nossa vida que nós sabemos que não nos faz bem, mas nós não nos implicamos como devemos no processo de mudança. Porque as pessoas já nos respeitam dessa forma. Mas todos os preceitos cristãos, esses preceitos morais, que nós não temos como escapar deles, que nós precisamos trazê-los para a nossa vida e dialogar com eles o que é ser bom, o que são esses preceitos morais, o que é a mansuetude, o que é a caridade. O que é que Jesus está falando, está dizendo quando ele fala isso? Quando nós questionamos a nossa postura, nós temos oportunidade de rever e ressignificar a nossa conduta, dar outro sentido à nossa existência. A gente pode abrir mão de lugares muito bem estruturados e fortalecidos em prol de algo que vai nos fazer mais leves. É preciso renunciar à condição de saber tudo, aqueles que sabem tudo, donos do saber, possuidores de um conhecimento absoluto, da verdade absoluta. Nós só teremos aprendizagem quando renunciamos a esse lugar do saber tudo. Nós só aprendemos o amor quando abrimos mão desse lugar da braveza, da agressividade, do possessivo. Nós só aprenderemos a humildade quando abrirmos mão dessa estrutura de poder que nós acreditamos ser tão importante, vaidosa. Eu preciso ressignificar a importância do poder para que eu entenda o valor da humildade. Eu preciso ressignificar o valor da braveza para que eu possa entender o sentido do amor. Eu preciso ressignificar a condição do sabe-tudo para que eu possa aprender o valor do saber real. Porque se eu não me questiono nesses lugares em que eu vou me colocando nessa trajetória existencial, eu permaneço parada e em sofrimento. É angustiante permanecer parado. É sofrido. Eu preciso
renunciar à minha posição de vítima, vitimosa da vida, para eu me entender autora da minha história. Porque nós somos autores da nossa história. Todos os nossos... Deus não é punitivo. Mas a nossa proposta é uma proposta de aprimoramento. Aprimoramento moral. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros e a consertar os nossos erros. Isso não tem a ver com punição, isso tem a ver com aprendizagem. Mas esse lugar de vítima que nos colocamos nos mantém numa condição de sofrência, numa condição de seres abandonados por esse Deus, questionando a existência dele, hora ou outra, se achando muito injustiçado por esse movimento da vida. E nós não somos injustiçados. É preciso ressignificar essa vitimização para que possa dar lugar ao crescimento, à coragem, à força e à fé. Porque esse crescimento, essa coragem, ela só se dá a partir da fé. Não é fácil. Renunciar é se libertar. Muitas vezes a gente pensa o contrário, que ao abrir mão de uma condição já conhecida, nós estamos nos lançando a um campo inseguro, mas não. Renunciar é uma libertação de uma condição que muitas vezes mais nos mantém como oprimidos do que felizes. E nós precisamos ter coragem a isso. É preciso renunciar a esse homem velho, esse homem cheio de marcas, esse homem que traz marcado na alma muitas impressões dessa existência e de outras. A nossa braveza, a nossa vitimização, a nossa irritação, o nosso medo, eles não são, embora eu tenha falado que Freud aponta isso a partir da gestação, né? Nós, enquanto espíritas, sabemos que o inconsciente da alma traz impressões de outras vidas. Nem todos os medos são construções desta. Nem todos os sentimentos e afetos, nem toda a irritação, porque a irritação, muitas vezes, ela não é geral, ela é direcionada. A vitimização, muitas vezes, ela não é geral, ela é pontual. As relações são muito grandes e complexas e nós não vamos entendê-las agora. Mas há algo que nós podemos fazer, que é nos implicar com a nossa existência. Nos reconhecer como construtores dessa história, totalmente responsáveis por tudo que nós vivemos. Tudo. Não estamos recebendo história dos outros, não estamos recebendo ajustes dos outros. Nada que está na nossa vida não deveria estar. E nós precisamos ter fé para que a gente possa entender isso, porque isso é um ato de coragem. Quando eu me vejo nessa posição de construtora da minha história, eu estabeleço uma relação com Deus de amor, de confiança, de fé, de sustentação, de destino, mas não como responsável pelo meu sofrimento. E isso possibilita a fé. Isso possibilita se ver, se reconhecer como construtor da própria história e de todos os desafios, possibilita a fé. Possibilita uma relação com Deus muito, imensamente mais sadia, mais próxima daquilo que precisamos. O espírito não retrocede, né? Não voltamos. Mas, ao mesmo tempo, também não caminhamos se não houver esse movimento interno de questionamento e reflexão. Nós podemos passar uma existência inteira nos debatendo com as ilusões da vida.
querendo um amor que seja metade da minha laranja, né? Um desejo bem narcísico, querendo uma felicidade que seja constante, que venha como um presente por sermos tão bons, por fazermos caridade, não roubar ninguém, não matar ninguém, ainda dar uma comida aos pobres que passam na rua. Olha como a gente é bom. Mas não é dessa bondade que vem a felicidade. A felicidade vem da confiança que temos nessa bondade divina, que nos permite reconstruir e nos ajuda em cada momento. Mas há um desafio muito maior quando a gente fala em ilusões, no sentido das ilusões, que é o reconhecimento delas. Como é difícil reconhecer, porque a gente vive num emaranhado tão grande, tão grande, tão grande. A gente vive tão perdido nesse mundo de encantamento que é difícil saber o que é ilusão e o que não é. E só há um caminho para que a gente possa nos aproximar de alguma possível verdade, que é o silêncio, que é o conhecimento, o autoconhecimento, que é a oração, que é o movimento do orai e vigiai, que nos coloca num estado constante de alerta. Orai e vigiai, quem traz isso para a vida se mantém numa condição mais sensível, mais atenta àquilo que está sentindo, àquilo que está pensando. Nós precisamos descobrir o que em nós é ilusão. Porque é exatamente aí, talvez a gente não traga de imediato a sensação da felicidade, mas em muito nós vamos dissolver aquilo que nos deixa infelizes. Em muito. Precisamos localizar, precisamos ver onde estão as nossas amarras, onde nós acreditamos ter deixado todo o sentido de tudo. Porque essa ilusão nos mantém amarrados, nos mantém sofridos. Precisamos nos conectar com algo maior, como se a gente pudesse realmente dar um basta, assim, dar uma afrouxada na corda para que a gente possa recomeçar. A cada dia precisamos e podemos fazer isso. A cada dor nós podemos parar e pensar: o que eu tenho de ilusão a respeito disso, que isso me doeu tanto? Tem um livro que é muito legal, chama As Dores da Alma. Lá fala de vários sentimentos. Vocês lembram qual que é o autor? Francisco do Espírito Santo. Hamed, né? As Dores da Alma. E lá, quando eles falam da decepção, né, da depressão, da decepção, o Espírito diz: aquele que se decepciona demais precisa rever sua vaidade. Está decepcionando demais, né? É preciso rever a vaidade. Olha como joga para nós aquilo que a gente até então sofre acreditando que vem do outro, que é o outro que está nos impondo uma condição de sofrimento, que o outro não está reconhecendo em nós aquilo que nós vemos como tão bons. E aí é preciso pensar qual é a ilusão a respeito de nós. E se estamos decepcionando tanto, precisamos urgentemente rever a nossa vaidade. Porque aquele que não é vaidoso não se sente tão facilmente confrontado, não se sente tão facilmente decepcionado, porque reconhece a condição de serem de alunos da vida, alunos desse grande aprendizado moral ao qual todos estamos submetidos. Aquele livro nos convida, e a doutrina espírita inteira faz esse movimento. O que nós temos que rever em nós? Qual é o momento da renúncia?
a que nós precisamos renunciar, quais são as ilusões que encantam a nossa vida e quais são as ilusões que nos mantêm sofrendo. Quais são as ilusões que eu preciso mantê-las junto de mim para aliviar o meu caminhar, e quais são as ilusões que não me permitem fazer o caminho da vida, me mantém parado. Nós somos tão impactados por crenças e por conceitos que vêm de gerações, que nós reproduzimos coisas sem nem entender. Nós reproduzimos rituais, nós reproduzimos preconceito, nós reproduzimos relações arbitrárias, relações de poder com o outro, relações sociais estabelecidas num critério cruel, nada cristão, mas puramente social, financeiro, político. Nós vamos reproduzindo, sem nem parar para pensar se a nossa condição de alguém que já está consciente dessa necessidade de crescimento moral condiz com aquilo que a gente está fazendo. Nós estamos há tanto tempo refletindo sobre essa condição mesmo moral, essa relação com o outro, a importância do amor, da mansuetude, da bondade, da caridade. E como é o nosso dia? Como, enquanto chefes de algum setor, enquanto patrões de algum funcionário, como nos reportamos a eles? Com que tom que nós falamos com o mendigo na rua? Com que medo eu olho para um bandido, um jovem, que eu acho que é bandido, porque ele está sujo, e nem sempre é um bandido? Como eu olho para a criança deficiente? Como eu olho para aquilo que é diferente de mim? Até quando nós vamos buscar essa outra metade da laranja em tudo? Só é bom aquilo que é totalmente coerente com o que eu sou? É narcísico. Além de narcísico, mostra o quão ingênuo nós somos, porque de perfeição nós não temos nada. Falar que nós mas o que eu sou, eu já não lida nada, porque ninguém se conhece. Se conhecer é um processo duro, que muitas vezes, verdadeiramente, só é feito a partir de um processo profissional mesmo. Porque é duro confrontar e chegando e reconduzindo, né, se reconduzindo no caminho da vida. Até quando eu vou me dispor a pensar nessa doutrina tão linda que é o Espiritismo, que nos diz que a caminhada é nossa e que o tempo de evolução é determinado por nós? Olha aqui, olha quanto tem de amor nisso. Porque, de alguma maneira, isso está dizendo a nós que o sofrimento também está nas nossas mãos. Eu posso fazer dele um tempo menor. Mas nós não temos esse entendimento. Nós ficamos naquilo que é literatura. Nós ficamos numa reflexão de uma forma muito literária. Temos um bom conhecimento da doutrina, né? Mas podemos e devemos levar isso mais adiante, revendo de que forma ela está nas nossas vidas, de que forma nós estamos usando esse conhecimento para confrontar ilusões e realmente nos permitir essa aproximação com esses preceitos cristãos. Esse é o convite de hoje. Quando eu pensei em falar em ilusão, falei, tão complexo,
né? Algumas pessoas podem até pensar que falar de ilusão é simplesmente uma ilusão romântica, mas é muito mais. E estamos todos muito embrenhados nesse lodo, chega a ser um lodo. Escorregamos, tentamos sair às vezes da ilusão, mas escorregamos de volta. Achamos que a vida fácil está numa vida farta. Farta do quê? De dinheiro, às vezes. E que é bom mesmo, né? Nada, nenhuma apologia contra o dinheiro, que o dinheiro é bom. Mas não só. Acreditamos que novamente, que a felicidade e o sentido da vida está num lugar só. E se o sentido da vida estiver que estar num lugar só, que seja no nosso coração. Que seja nessa proposta divina de crescimento moral, porque esse é o único caminho que nos tirará dessa condição de sofredores, que nos tirará dessa condição de lamentadores de uma história que nós mesmos construímos. Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus esteja com os seus ensinamentos presentes na nossa prática e que nós possamos entender que, naturalmente, nós não vamos conseguir chegar a essa condição de bondade, de trazer para a nossa vida toda essa prática dos preceitos e dos ensinamentos do Cristo. É preciso esforço. É preciso esforço de cada um de nós, todos os dias. Fazer como Francis alerta no começo, orai e vigiai. O que eu estou pensando? Porque às vezes a nossa energia do pensamento, nós somos realmente aquilo que pensamos. Porque a energia do pensamento provoca sintomas. Nós temos taquicardia, nós temos dor de estômago, nós temos frio na barriga, nós temos dor de cabeça. É fácil observar o quanto o pensamento é impactante. Eles viram sintoma. Então, nós não vamos mudar sem um esforço de cada um. É preciso que a gente se implique nessa história. É preciso que a gente se comprometa com isso. Chega de achar que as coisas vão acontecer quando o mundo for um mundo melhor. Essa é uma ilusão. As coisas vão melhorar quando nós formos melhores. E isso cabe a cada um. Por mais que uma mãe ou um pai ame um filho, ela não tem como se comprometer por esse movimento moral desse filho. E eu estou dizendo, mãe e pai, que um amor muito grande, não há como ninguém fazer por ninguém. Só e somente só cada um pode e deve se responsabilizar pela sua condição interior. Temos muita ajuda, temos muito conhecimento para trazer paz para a nossa vida. O Evangelho é o maior deles. Quando a gente começar a fazer do Evangelho um instrumento de paz, um instrumento de vida, nós não vamos nos transformar nas melhores pessoas do mundo de um dia para o outro, mas nós vamos minimizar em muito a nossa dor. Que fique esse convite, que a gente possa repensar as nossas ilusões e não nos tornar de jeito nenhum seres menos encantados. O encantamento é necessário, meu Deus, como é importante ser encantado, porque se a gente perder o encantamento pela vida, a gente também não vai ter vontade, porque a vida é muito difícil. É muito. Falar que isso aqui é um mar de rosa é quase uma alucinação. Não é. Mas pode ser bonito. O fato de ser muito difícil não tira a possibilidade de ser muito bonito, de ser muito rico, de ter muito amor. Então, que a gente não perca jamais o encantamento pela vida,
porque é isso que nos leva, que nos faz ter vontade, que nos faz dedicar, que nos faz querer, que nos faz estar aqui hoje. Encantamento para sempre, mas as ilusões precisam ser reavaliadas. Que fiquem só aquelas que nos sustentam. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.